Boa tarde, seu Zé, tudo bem? Tudo bom, você? Eu queria que o senhor confirmasse que eu comuniquei ao senhor que isso faz parte de um trabalho meu da Faculdade de História da Universidade de Maringá. O senhor confirma? Confirmo. Então, o senhor poderia dizer para mim, por favor, o seu nome completo e a sua data de nascimento? José Maria Zanfrilli, 7/3/38. Muito bem. E nesse endereço que o senhor está hoje, o senhor mora há quanto tempo? Uns 40 anos, mais ou menos. E quando o senhor veio para Alvorada, seu Zé, o senhor nasceu aqui? Não, nasci no estado de São Paulo. Sou registrado como de Bela Vista, porque naquele tempo os pais queriam que os filhos registrassem já muito, bem adiante, bem grande já, né? Não, eu sou nascido em Quatá. E com quantos anos o senhor veio para Alvorada do Sul? No município eu vim com uns 7 anos. Aí o senhor veio para qual endereço? Para esse ou para outro lugar? Não, eu vim para a fazenda, naquele tempo era a Fazenda Santa América, que hoje é Ferraz Papa, parece, né? Aí depois fui para a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, aí depois fomos lá para o Coro Ribeiro. E daí em seguida que o senhor veio para esse endereço na cidade? Não, aí eu vim lá embaixo, no fim dessa rua aqui, ó, lá onde que é a casa do borracheiro, lá que é o meu primeiro endereço. Ah, sim. E qual é a profissão do senhor, seu Zé? Agora? É, Agora eu sou aposentado. sim, mas qual foi a sua profissão até a sua aposentadoria? Primeiro, quando eu comecei a trabalhar, né, carpir café, derrubar mato, tirar tabuinha para fazer casa, fazer cerca de invernada. E o, Aí, se- aí depois quando comecei a trabalhar de servente, foi na igreja. e o senhor está casado, né, seu Zé? Tô. Há quantos anos o senhor está casado? 51 anos e meio. E quantos filhos o senhor teve ou tem ainda? Tem 7 e teve 8. Muito bem. E o senhor já tem netos? 10 netos. E bisnetos? Não. Ô, seu Zé, o senhor sabe que o meu interesse aqui está na construção da igreja matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então o senhor poderia confirmar que o senhor participou desta construção? Não, eu participei 6 meses como servente pedreiro. Aí depois eu passei a ser o chefe da obra. Porque como é que era o nome dele? O Oswaldo Campos, que era o chefe de obra, ele mudou para Curitiba e fiquei eu. Na época, seu Zé, quem era o pároco da igreja? Padre José Pellegrini. Sim, o senhor conviveu com ele então durante esse tempo da construção da igreja matriz. É, uma parte com ele e outra parte com os padres dela. Ah, sim. O senhor lembra, seu Zé, qual era o ano que iniciou essa obra? O senhor estava lá ou o senhor começou a trabalhar lá, a obra já estava iniciada? Uma parte estava iniciada, já estava na altura de começar os vitrô. A parte de uma altura para trás. Aí para frente, daquilo ali para frente, eles iam aproveitar a torre da igreja velha. Eu não sei se você já viu a foto da igrejinha velha. Então ia aproveitar aquela torre, a parede ia encostar na torre, aí depois resolveram, lá, uma parte de broco, outra parte de tijolo, vai ficar feio. Então, aí resolveram desmanchar aquela igreja velha e aumentou mais, a igreja nova também aumentou mais, acho que 8 metros para frente. O senhor conheceu o engenheiro Bartolomeu Bianchi? Eu trabalhei muitos anos com ele. Ele era de Jacarezinho, seu Ele Zé? era. Era porque. E a nossa cidade era comarca de outra cidade, não era igual agora de Bela Vista, né? Não. Era de Sertanópolis, seu Zé? Nossa, naquela época que era de Porecatu. Porecatu. É que eu vi alguns documentos que estão escritos Sertanópolis, mas eu não tenho certeza. O senhor consegue se lembrar que ano é esse que o senhor começou a trabalhar, mesmo que a igreja já tivesse começado? Que ano que era mais ou menos? Quando eu comecei, 6 de abril de 1956. Muito bem. E o senhor ficou até o término da obra? Fiquei. Que ano que concluiu, seu Zé? Então, terminou o dia quando eu coloquei a última pedra, foi dia 16 de junho de 67. Então, passou de o padre José Pellegrini para o padre César Bano, que eram ambos, o senhor se lembra disso, e não é tão relevante, mas é legal de falar,
que eles eram do Pontifício Instituto Missionário. das Missões. Isso, os dois eram, Os seu Zé. dois. Então os dois eram italianos que dois. vieram morar aqui. E por que o padre José Pellegrini foi embora, será? Porque já era bem de idade e foi embora para a Itália Aí para fazer trouxe- tratamento e a família dele estava tudo lá para ele. Tem acabar a algumas vida dele. curiosidades, seu Zé, que o senhor já me disse em outras conversas, que eu fiquei muito interessada. Nas plantas que eu olhei agora, que o padre Márcio França me emprestou, tem uns cálculos lá de material que não tem sentido. 100 quilos, 200 quilos. Impossível que numa construção dessa tenha usado tão pouco. O senhor confirma que os blocos foram feitos um a um? Era um trabalho totalmente artesanal? Tudo. O engenheiro dava o projeto, fazia o projeto, que jeito que ele queria o bloco, a parte da frente, né? Porque a parte de fora da igreja, que a parte de dentro é liso, né? Aí eu fazia forma e Eram fazia- formas feitas à mão também. Foi feito de madeira, tudo na mão. E quantos, o senhor acha, quantos funcionários tinha ali? Quantas pessoas trabalharam nessa obra? Aí comigo trabalhava 3 serventes. Só isso, seu Zé? Só. E o que mais que É tinha porque para a igreja ajudar? tinha pouco dinheiro, Uhum. então se fosse para colocar bastante gente, Não tinha como pagar. pegava um pedaço e ia rápido. Depois tinha que parar, porque tinha que arrecadar dinheiro. A igreja Eu não tinha. prestei atenção, mas então essa obra levou quantos anos para ser concluída? Eu trabalhei 10 anos, 6 meses e 21 dias. Meu Deus, e quando o senhor chegou já tinha uma base, vamos dizer assim, né, que foi Sim. destruída. Existe uma história, não sei se é folclore, que a torre daquela outra igreja antiga caiu, é verdade? Não, Da primeira igreja? não foi a torre que caiu. Como você vê nessa daí, entre as duas torres, naquela parte tem a cruz. Então, eu não lembro bem certo o ano, mas estava uma seca muito grande e tinha um senhor que chamava Oswaldo de Biasi. Então ele fez uma promessa, que se chovesse, ele ia comprar rojão e ia soltar lá de cima da igreja. Aí deu uns trovão por aí meio ralhado, ele já comprou o rojão e foi lá. Subiu no couro da igreja, não sei se você sabe o que é o couro. Sim. Subiu lá e tinha uma janelinha e começou a trovejar e ele começou a soltar rojão. Aí veio uma ventania muito forte e derrubou aquela parte, entre as duas torres. Ah, sim. Mas a torre não caiu. Ah, sim. Então é uma conversa que foi esticando né, vai aumentando um ponto no Foi. conto e ficou enorme a história, não é, seu Zé? Tem muita gente até que fala que essa igreja aí caiu. Teve uma época que caiu uma torre, não caiu torre nenhuma, nunca ninguém caiu. O que caiu, a torre que caiu foi o seguinte, nessa época que nós estávamos, que foi, como é que é, combinado para derrubar a torre antiga, a torre da igreja velha para fazer a outra, então resolveram lá, então o padre José falou, ó, então a partir de segunda-feira vamos começar a derrubar. Entendi, foi intencionalmente, né? Foi. Não foi por Aí acaso. fomos lá para cima e vai derrubar coisa para baixo. Quando chegou uma torre na altura do telhado da igreja velha, aí foi um dia de sábado. Aí nós paramos de trabalhar, quando foi domingo, o finado seu Chiquinho foi lá e tirou a foto. Tirou a foto. E é essa foto que está divulgada como se tivesse caído a torre. É, mas não Muito caiu bem. nada. E o senhor tem uma estimativa de material, se alguma curiosidade, por exemplo, quantidade de pedra, de cimento, de ferro? Ah, isso é difícil. Mas, por de medir. exemplo, hoje, se o senhor fosse calcular cada bloco daquele, o que o senhor gastava, o senhor consegue se lembrar alguma coisa No ginásio ginásio você falou tanto de Eu- bloco que você eu- fez, o tanto de cimento que você Não, gastou. tanto de bloco não é difícil, porque um bloco que eu sei que a quantia que foi, é o primeiro bloco do canto da torre, ia um saco de cimento, cada bloco. Agora, um sim e um não, que era para fazer a amarração, né? Mas ali, quando nós terminamos tudo, que foi bom, não vai gastar mais cimento, então tudo cimento que gastava ali, desde o padre José, ele não queria que rasgasse o saco do cimento. Então tinha que cortar ele certinho, despejar o cimento e ir empiando. Era um controle, né, de gasto de material. Não, e depois para vender o saco de cimento também para arrecadar o dinheiro. Entendi, nem sabia que vendia, mas É, entendi. Agora não vende mais, mas naquela época vendia. Mas, de um modo geral, o senhor tem noção de quantos blocos tem em volta dessa igreja toda? Ah, Aproximadamente? não tem mesmo.
Mas se nós calcularmos ali por metro, a gente pode ter uma noção, né? Qual é a área total da igreja, seu Zé, o senhor sabe? Tem 45 de comprimento por 11,90 de largura. E qual a altura da torre, seu Zé? 31 metros. E quantos anos depois demorou para chegar o relógio? Não, depois de acabar? Não, antes de acabar já veio o relógio. E esse relógio veio da onde, seu Zé? O senhor Londrina. lembra? De Londrina? Era da Catedral de Londrina. Ah, é? Foi uma doação? Foi. E ele funciona perfeito até hoje ou precisa de manutenção? Precisa. O senhor sabe quem dá manutenção? Eu. É? Mas como é que o senhor aprendeu a mexer no relógio também? O senhor não era servente, depois era pedreiro? Não, o padre José pediu o padre César pediu para o bispo, que ele estava desmontado lá na igreja, na catedral, porque a catedral não era aquela, era outra que antiga, né? Aí ele deu, aí nós fomos lá buscar, até quem foi buscar foi eu e o finado Francisco, marido da dona Olinda. Januário. Francisco Januário. Sei. Ele que foi junto comigo. Fomos lá, pegamos tudo, trouxemos aí. Aí o padre se ligou para São Paulo, veio o fabricante do relógio e eu acompanhei tudo. Aquela foto, então, que tem na revista comemorativa que o padre César editou, que tem a foto do relógio em cima do caminhãozinho, se não me engano, o senhor está na frente junto com ele, é a chegada do relógio? O senhor não se lembra da foto? Não é